Oi, pessoas lindas! Tudo bem com vocês? Eu sou Elaine Sil e seja muito bem-vindo ao meu canal. Meus amores, o assunto de hoje é muito interessante. Mas antes de começar o vídeo, eu quero. Olha, quem que tá aqui? Quem que tá aqui comigo hoje? E vou começar o vídeo com ela. Falei, eu sou a Mel, seja bem-vindo ao canal da minha mamãe. Hoje ela tá aqui fazendo companhia pra mim. Todo dia ela tá aqui, né? Ou ela tá aqui na frente ou ela fica aqui atrás, fazendo bagunça. Então hoje eu quis apresentar a vocês a minha Mel. Meus amores, hoje o assunto é o seguinte. Por que que eu não acredito na Bíblia? É um assunto particular, pessoal, é uma opinião minha. Tá bom? O canal é meu, então aqui eu expresso as minhas opiniões, as minhas ideias, aquilo que eu acredito, aquilo que eu pratico, que eu faço. Eu quero compartilhar com vocês o meu dia a dia, aquilo que funciona para mim, aquilo que não funciona também. E esse é um assunto que eu trago para vocês, que eu sei que muitas pessoas vão compartilhar da mesma ideia, outras pessoas também não vão, não tem problema nenhum, tá bom? Aí a gente continua sendo amigo da mesma forma, tá? O assunto é sobre a Bíblia. E por que que eu não acredito mais na Bíblia como um livro sagrado? Eu acredito na Bíblia como um livro comum, como o livro O Segredo, como o livro O Poder do Subconsciente, como um livro qualquer, um livro comum, não como um livro sagrado mais. Eu não acredito dessa forma. Por quê? Vou explicar o seguinte. A minha experiência que eu tive e que me levou a acreditar e a crer dessa forma, né? Que o livro, a Bíblia, para mim já não é mais o livro que eu acredito que foi inspirado por Deus. Por quê? Porque eu acredito que ao longo do tempo ele foi modificado. Não é mais o livro que foi inspirado por Deus. Houve ali muita transformação naquilo que está escrito ali. Muitas coisas que deveriam estar escrito não estão. E outras que não deveriam estar, elas estão. Por quê? Porque foi um livro que, na minha opinião, foi muito manipulado. Como eu passei a pensar dessa forma? Há pouco tempo atrás, eu já tinha alguns pensamentos e algumas ideias a respeito disso, mas foi assim, oficialmente, sabe, decretado como isso que eu acredito hoje na minha vida a partir da experiência que eu tive com as testemunhas de Jeová. Eu comecei a estudar porque eu sempre tive, gente, muita vontade, muita sede de buscar, sabe, buscar Deus e conhecer cada dia mais tudo que é relacionado a assunto que é espiritual, que é relacionado a Deus. Eu sempre tive essa sede e quis buscar. E a Bíblia faz parte disso. E aí eu tive o convite de começar a estudar a Bíblia com as testemunhas de Jeová. Tá bom. Até aí tá tudo bem, porque eles estudam a Bíblia e eu queria conhecer mais da Bíblia, queria conhecer mais de Deus, então tá tudo bem. E você sabe que eles têm aqueles folhetos, né? Aqueles folhetos que eles estudam hoje em dia, com a tecnologia e a internet, hoje não tem mais aqueles folhetos, hoje é tudo pelo celular. Tem um aplicativo que eles estudam a Bíblia através desse aplicativo, que é o folheto, mas dentro do aplicativo. Tá. E aí, quando eu comecei a estudar, eu ganhei uma Bíblia. Mas aí eu disse o seguinte para a pessoa que ia me dar o estudo:
Não precisa, eu não preciso da Bíblia, eu já tenho, porque eu tenho mesmo, umas 3 até. E aí eu uso a minha. Aí a pessoa disse assim pra mim, não, leve essa porque aquela lá não vai servir pra você. Falei, mas como não? Aí a pessoa me disse, porque ela não tá certa. Ela não tá atualizada e aquela lá não vai servir para você estudar. Você vai ter que estudar com essa. Ali, gente, já acendeu assim aquela luz gigante na minha mente, né? E é aí que eu comecei a perceber que tinha coisa errada, é óbvio, né? Enfim, aí eu comecei. Estudei um dia, depois estudei outro dia, e todas as vezes que a gente ia entrar num assunto, em algum versículo da Bíblia, eu percebia que era diferente do que eu tinha aprendido, né? Porque eu passei muitos anos dentro da religião. E alguns versículos, eles ficam assim gravados na nossa mente, né? Que a gente já tá cansado de ler e de ouvir, então a gente já sabe, ó, o versículo tal é assim, assim, assado. E eu comecei a estudar e tinha alguns versículos da Bíblia que eram diferentes, que tinham um significado diferente. Porque existe um versículo que é assim, numa linguagem atual, né? Existe uma linguagem que é atual, que é mais fácil para você entender, mas que tem o mesmo significado. E essa não. E eu comecei a perceber que ela tinha um outro significado, aquele versículo. Não era mais o mesmo que eu tinha aprendido. Tá. E aí eu comecei a me questionar e a questionar também o porquê dessa diferença. Aí eu ouvi a seguinte resposta: porque aquela Bíblia ela tinha sido traduzida de maneira errada e que aquela que eu estava lendo é que era a tradução correta. Eu pensei comigo, opa, peraí, quantas são as versões que estão corretas e que as pessoas e as igrejas e as religiões dizem ser a correta? Não é só essa. A religião X diz que aquela Bíblia é a correta. A Y diz que aquela outra é a correta. A Z diz que aquela versão é que é a correta. E essa diz que essa versão que é a correta e a verdadeira. Quais são a verdadeira? Aliás, qual é a verdadeira? Existe uma verdadeira? Ou todas são falsas? Ou todas são verdadeiras? Então, eu comecei a me questionar o seguinte: até que ponto as pessoas modificaram a Bíblia para poder encaixar dentro daquilo que elas queriam, dentro daquilo que era conveniente para elas? Então, as pessoas não se modificaram para encaixar na Bíblia. As pessoas modificaram a Bíblia para encaixar dentro daquilo que elas queriam, daquilo que elas acreditavam, daquilo que elas queriam e impor na vida das pessoas, e usavam a Bíblia para poder manipular as pessoas. Então, a partir desse momento, eu parei também de estudar a Bíblia, tá? Depois dessa experiência, eu comecei a entender que a Bíblia não é a verdadeira mais. Nenhuma delas, gente. É o que eu acredito, tá bom? Quero deixar bem claro aqui para vocês. Por quê? Porque cada uma tem a sua. Cada religião tem a sua. Cada uma segue a sua doutrina, a sua religião, e cada uma é modificada de acordo com aquilo que eles acreditam. Porque você concorda que todo mundo pensa diferente? Você pode ter alguns pensamentos igual ao meu, semelhante, mas muitas coisas a gente vai divergir. Por quê? Porque nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Então, e a Bíblia é a mesma forma.
cada um pensa de uma maneira, cada um tem a sua maneira de pensar, de interpretar em relação àquilo que está escrito ali. E muitas coisas foram modificadas para se encaixar dentro daquele grupo, dentro daquela filosofia, dentro daquilo que eles querem que as pessoas pensem, acredite, siga. Então, tem muitas coisas boas ali dentro da Bíblia? Tem, que eu sigo, sim, mas é tudo? Não, não. Então tem coisas que a gente lê num livro que vai servir para você, para sua vida, ok, você coloca em prática e dá certo, beleza. E tem coisas que não vai dar certo, que você não precisa aplicar e que você não acredita. Acontece com os livros? Acontece a mesma coisa com a Bíblia. Tem coisas ali que para mim não tem nada a ver. Tem coisas que eu aplico na minha vida? Tem. Tem coisas que eu acredito? Tem. Tem coisas que eu não acredito? Com certeza. E não acredito mais nela como um livro sagrado. Acredito como um livro comum, que eu leio, tem coisas que é muito boas e me ajudam e são válidas, e tem coisas que não tem nada a ver. Então eu deixo pra lá. Tá entendendo? E é assim que eu penso hoje. Essa é a minha maneira de pensar. E eu sei que muitos vão compartilhar comigo dessa mesma ideia que eu tenho, e outros não, e eu respeito, tá bom? Não tem problema nenhum você pensar diferente, faz parte, né? A gente se respeitar, independente daquilo que a gente pensa, o respeito acima de tudo, tá bom, meus amores? Eu só vim compartilhar aquilo que eu acredito, né? Como pessoa. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E você pode escrever aqui no comentário aquilo que você acha, a sua experiência, né, que você tem. E eu vou adorar ver o seu comentário, tá bom, meus amores? E o vídeo de hoje fica por aqui. Te vejo na próxima. Um grande beijo, um abraço, gratidão!